Nessa aula vamos falar sobre importações de cliparts e fotos. Ela é, na verdade, uma aula para resolver problemas, porque nem sempre o que a gente vai importar vai poder ser usado e nem sempre está no padrão de cores que a gente precisa usar profissionalmente ou para uma gráfica, né? Para fazer coisa em 4 cores. Então eu visitei um site, openclipart.org, e peguei algumas imagens aqui, olha, por exemplo, esse cofrinho, eu aperto nele, você pode baixar aqui como imagem PNG ou apertar o botão direito na imagem aqui e mandar salvar o link como, aí ele vai salvar em SVG, tá? Vou apertar uma vez aqui que ele abre em SVG, que é um padrão de vetor, né? Só que o CorelDRAW tem alguns problemas para trabalhar com isso. Agora vamos ver outro clipart aqui, que é esses que vêm em revista, CD que vem em revista. Então, às vezes você compra uma revista, acha que o clipart é bom, quando vê, as cores dele estão em RGB, e nesse caso aqui, olha, é tudo GIF, são imagens com um tamanho muito pequeno. Se eu colocar aqui os ícones grandes e mandar visualizar, elas não ampliam, né? Então é um clipart de qualidade ruim. Se eu arrastar lá para o CorelDRAW, vou tentar colocar aqui, a imagem vai vir com 72 dpi, cores da paleta. Então, assim, profissionalmente não dá para utilizar esse tipo de imagem na nossa arte, né? Olha os pixels como é que ficam. Não tem como a gente fazer uma coisa profissional utilizando uma qualidade ruim desse tipo de clipart. Agora eu vou importar aqui no CorelDRAW aquele porquinho que eu acabei de mostrar lá. Então, eu peguei 5 imagens naquele site do OpenClipart. Vou mandar importar. Olha o que acontece. Ele dá estiramento, né? Dá problemas, sai tudo do lugar, a arte. Isso pode acontecer também quando você enviar o seu layout, a sua criação feita no CorelDRAW, mandar para outras pessoas. Então, como que a gente pode resolver isso? Quando é o caso de SVG, ou se for outro tipo de formato, é importante que vocês tenham o programa que a pessoa criou, o desenho para você exportar em PDF, né? Eu vou tentar importar outro aqui que é a máquina fotográfica. Ó, aconteceu a mesma coisa, estiramento. Você pode tentar resolver isso desagrupando os objetos e fazendo. Vamos desbloquear. Ele dá aviso, né? Desagrupar. Estou apertando o botão direito na imagem. Ó, desagrupar tudo. Aí eu posso tentar resolver os estiramentos, apagar essas linhas aqui. Se for uma solução rápida, assim, que você está precisando só para mostrar para o cliente, você resolve o problema, mas você vê que eu deletei elementos, não vai ficar a mesma coisa a máquina, mas é um clipart e ele não está também nas cores prontas para uma separação de cores, por exemplo, numa gráfica. Se a gente for em propriedades do documento, a gente vê as informações, tá? Vocês podem vir aqui sempre que quiserem ver o tamanho do arquivo, como é que está configurado. Porém, essas cores aqui, se a gente apertar tá falando que é gradiente, a gente pode vir no preenchimento e visualizar cor por cor. Vai dar um trabalho danado converter isso aqui em CMYK. Vamos. O que é recomendável? Vocês, quando trouxerem uma imagem desse tipo, que for de cores que não dê separação, se você está trabalhando numa gráfica, pode ver aqui, ó, embaixo na direita, RGB. Então você vai ter problema na hora de separar as cores, vai dar problema no fotolito lá, na hora de fazer a chapa, na hora de fazer a impressão do trabalho profissionalmente. Então, ou você converte isso aqui em bitmap, né? A gente tem que fazer a conversão, bitmap, converter em bitmap. Aí você vai converter já
com a resolução da saída da sua impressora e vai colocar CMYK, se for para separar. Aí o CorelDRAW vai fazer para você a conversão, tá? Então você vê que chapou pra caramba, né? Sumiu um monte de detalhes. Isso aí acontece mesmo. Se você tiver que fazer isso manualmente, se você for uma pessoa muito assim detalhista e não gostar do resultado final, aí você vai ter que fazer manualmente, selecionar parte por parte desse objeto e fazer a conversão aqui no CorelDRAW. Não é recomendável você fazer uma conversão grande de um arquivo grande, um outdoor, por exemplo, né? Então a gente tem aqui outras imagens que eu peguei. Quais a solução assim recomendável? Então eu tenho aqui um software livre que é o Inkscape, né? Então eu posso pegar, abrir o SVG, ele vai abrir. Vou abrir, posso olhar aqui, escolher os objetos que eu quero. Até esses objetos de fazendinha aqui, eles lá no CorelDRAW também dão problema. Então vamos pedir aqui para ver, ó. Se eu abrir lá no CorelDRAW, mandar importar os animaizinhos, ó, estira tudo. Então, como resolver isso? Né? Às vezes você vai trazer uma foto, a foto está ruim, aí você vai ter que substituir por outra, achar uma em sites de fotos ou fotografar novamente se a imagem estiver muito ruim. E nesse caso aqui, o que eu posso fazer é mandar converter em PDF. Vamos salvar uma cópia aqui. Aí eu posso escolher o formato. Tá? Vou colocar aqui animais. Tentar ver o que vai acontecer. Aí vou trazer o PDF. Ó, deu problema também. Então, nesse caso, o que vai ter que fazer? A pessoa vai ter que fazer a exportação em formato de imagem para depois lá no CorelDRAW escolher aqui se vocês repararem é tudo vetor, tá? Ele fez tudo em vetor. Aqui também tem exibir tudo as mesmas coisas que o CorelDRAW tem, mas não é um programa profissional porque ele trabalha em RGB, tá? Então, assim, vai ter problemas que vocês vão ter que resolver no dia a dia de uma gráfica, no dia a dia de uma impressão em plotter. Você vai ter que resolver esse tipo de problema porque o cliente vai levar essas imagens para vocês, né? E vocês vão ver que vai ter algum problema e vocês vão ter que talvez redesenhar, né? Então vocês podem tentar várias maneiras aqui, vários tipos de arquivo que vocês podem exportar. E no caso eu estou usando, se eu usar meta-arquivo do Windows, vamos tentar. Animais 2. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione, né? E o que vai acontecer é que ainda não veio o arquivo, ó. Pode acontecer que você vai ter um arquivo, ó, travou, né? Então não deu, nem a conversão não deu certo, tá? Então o que acontece? Isso acontece direto quando você está trabalhando numa gráfica. Vou tentar apertar Ctrl C, editar, colar especial. Tem aqui figura meta-arquivo avançado. Ok. Olha, ali veio. Melhorzinho um pouquinho, mas sumiu todos os preenchimentos gradiente que tinha lá naquela imagem. Então, essa aula assim é para falar mais sobre esses problemas mesmo que temos no dia a dia com importações de cliparts, fotos e tentar resolver os problemas. Então, assim, se o cliente tiver o arquivo lá e puder transformar em PDF, você abre o PDF, vê se está ok, depois você dá em importar no CorelDRAW, aí você vai fazendo os testes, porque essa questão de imagens que eles fazem em outros programas, em outros tipos trazem da internet, ou é uma coisa impossível de você
fazer, porque às vezes aqui eles aplicaram os efeitos que são desse programa, que não consegue levar para o CorelDRAW. Aí talvez você tenha que fazer tudo à mão, simular tudo, personalizar tudo de novo, ou converter lá em imagem e trazer a imagem para o CorelDRAW.